uma série feita para os fãs de filmes de ação. Banshee. Bom, cara, é surpreendente, né, a gente falar de uma série, né, que rolou de 2003 a 2016, que é uma série muito pouco comentada, é até estranho isso, mas acho que talvez isso seja um problema de marketing ali dos produtos da Cinemax, como o Warrior também, que a gente já fez um programa, ela tem uma relação muito próxima aqui com o Banshee, e a gente já vai desenvolver isso lá na frente, mas deve ser realmente um problema de marketing, né? Porque essas séries elas têm um valor assim intrínseco, principalmente para quem é fanático por filmes de ação, inclusive para pescar algumas referências aqui e ali. É engraçado também porque é uma série que ela costuma ser associada ao Alan Ball, né, que é um cara que tem história aí na HBO. A relação da Cinemax com a HBO é que a Cinemax é uma subsidiária da HBO, então, enfim, é por isso que a gente fez essa ponte. Mas o Alan Ball é o cara do True Blood, é o cara do Six Feet Under. Assim, talvez por isso, né, ele seja creditado como o cara do Banshee, mas ele é somente um produtor executivo. Mas os criadores verdadeiros dessa série são o Jonathan Tropper e o David Schickler, né? E é uma série, assim, que é uma delícia, né, para nós que crescemos com filmes de ação, que, sabe, depois de velhos, continuamos consumindo o gênero de ação. Past or present, that would disqualify me from the assignment of this office. So help me God. Vamos à sinopse. A sinopse, basicamente, eu vou falar da sinopse do primeiro episódio, não vou fugir muito disso, até para não dar spoilers. Porque até no primeiro episódio, dependendo do que falar, é um spoiler, hein? É bom a pessoa chegar já na surpresa. Mas, basicamente, nós temos a figura do personagem do ator Anthony Starr. Eu não vou dar um nome aqui dele ainda, quando vocês assistirem a série. Caso vocês não tenham assistido, vocês vão saber o porquê. Mas, basicamente, ele sai da prisão, ele chega na pequeníssima cidade de Banshee, né, lá na Pensilvânia. Ele tá lá num bar e nesse bar acontece uma confusão. E no meio dessa confusão, uma pessoa é baleada e morta. Aí os bandidos vão embora, tudo mais. E o personagem do Anthony Starr, ele olha pra pessoa baleada e assume a identidade dela. A questão é que a identidade dessa pessoa é Lucas Hood, que passa a ser a alcunha do personagem do Anthony Starr. Só que o Lucas Hood, ele tem uma particularidade. Seria o primeiro dia dele como xerife daquela cidade. Ele foi chamado àquela cidade para ser xerife, então ninguém na cidade conhecia ele. Por uma coincidência do destino, ele praticamente não tem familiares, tá? Tô falando aqui praticamente para, enfim, de novo, não dar spoiler. E daí, do nada, você vê o personagem do Anthony Starr, que agora vamos chamá-lo de Lucas Hood, tá? A partir de agora no programa. Ele liga pro amigo dele, já pedindo pra trocar identidade e tudo mais, aí atende o amigo dele, que é um super hacker. Enfim, em pouquíssimo tempo, ele assume a identidade do Lucas Hood e passa a se tornar delegado. A trama começa a se enrolar quando, na própria cidade, você percebe que ele conhece uma pessoa lá, uma mulher, que ela é esposa do procurador-geral da cidade e que ela tinha um relacionamento com ele. Aí o nó começa a ser feito, né? É uma cidadezinha pequena, mas que passa a ficar à mercê desses personagens que têm um passado super nebuloso. E você vai percebendo que nesse passado, o Lucas Hood, junto com essa mulher, eles eram ladrões, por assim dizer, só que tem um cara no qual eles roubaram e está atrás deles. E é um cara, um super magnata do crime, o cara tem vários capangas, faz acontecer, e fica esse jogo de gato e rato, enquanto o Lucas Hood, agora Lucas Hood, tem que agir como delegado também. Então é um bandido que está foragido, não foragido da polícia convencional, porque ele saiu da cadeia, mas é um bandido fugindo de outro bandido, mas que tem que atuar como delegado. Eu não posso falar mais do que isso, porque senão vai dar muito spoiler. Mas basicamente, tudo isso faz com que a gente tenha personagens interessantíssimos. Por quê? Porque a série ela é focada nesses personagens que têm um pezinho no crime. Não necessariamente eles vão ser maus igual o Pica-Pau. Não é isso. Mas
eles não estão do lado da lei. Isso é com certeza. Então, as decisões, os dilemas, todo o roteiro da série, ele torna-se mais interessante. Por quê? Porque se esses personagens tivessem a bússola da lei, como bússola de caminho, que decisão eu vou tomar? O que a lei diz? É isso aqui. Seria muito fácil. A série terminaria rapidinho. Mas não, então você tem várias questões em conflito. Você tem o amor desses dois personagens que tinham passado antes, só que agora essa mulher, ela tem uma família com marido, 2 filhos, ela gosta do marido, ela ama os filhos. Você tem o personagem Lucas Hood, que quer recuperar aquele relacionamento com ela, mas tem também essa questão dele agora ter o papel de delegado. Enfim, é muito complicado ficar, de novo, falar sem spoilers, mas no meio de tudo isso, você tem um mega magnata na cidade também, que é o típico cara que controla tudo, o verdadeiro Lex Luthor, o Lex Luthor para adultos seria esse cara, né, que tem um dedinho em cada coisa, questão de cassino, questão de tribo. Aliás, falando em tribo, também tem outra questão interessante, porque é uma cidadezinha muito pequena que fica na fronteira com o território indígena. Esse território indígena, ele tem vários clãs, entre aspas. Tem a galera um pouco mais empresarial, tem a galera um pouco mais, deixa a gente aqui quieto, e tem a galera radical, que quer recuperar aquela cidade que antes pertencia aos seus ancestrais. Então você tem um caldeirão cheio de tribos, clãs, pessoas com diversos interesses. E no meio de tudo isso, esse personagem que é um criminoso, é um ex-presidiário e agora está no papel de um delegado. Né? Algo um pouco semelhante ao que a gente viu em Warrior. Quer dizer, ao que a gente veria em Warrior, porque o Warrior é a série posterior, né? Mas que também trabalha muito bem isso, esses diferentes núcleos em conflito dentro de uma mesma região que tem quase como se fossem suas próprias leis, né? Então, no caso do Warrior, nós temos a Chinatown, lá no meio de São Francisco, que é um lugar super à parte, não tem leis próprias, mas na prática são leis próprias, é um microcosmos muito particular. E aqui em Banshee é a mesma coisa. Nós temos uma química, um modo como as pessoas agem diferente de outros lugares do país. The new sheriff. That's right. Ty Proctor. There's not a criminal enterprise around here that doesn't start or end in his pockets. Primeira coisa, né? A gente falou, ex-presidiário e tal. Vamos falar que é um espaço, uma janela de 15 anos, né? Que o cara ficou afastado aí do mundo dele, que já é um mundo todo louco, né? A gente descobre através dos flashbacks que vão nos dando informações sobre ele ao longo da série, né? Agora, eu acho que para nós aqui, pensando no pessoal que acompanha o Formiga, que ouve os nossos podcasts e tal, eu acho que a melhor descrição que a gente pode dar de Banshee, além da questão, né, desse carinho pelo gênero da ação, porque talvez o Warrior depois, mas acho que nenhuma série levou tão a sério a questão plástica da ação quanto Banshee até agora. E isso é um valor inestimável aqui para nós, né, que gostamos de audiovisual, independente do gênero. Agora, eu acho que para convencer a galera aí a assistir a série, né, que tá no HBO Max, é até por isso que a gente já queria ver fazia muito tempo. Desde quando a gente fez o programa do Warrior, já quase 3 anos atrás. A melhor descrição é, cara, imagina uma HQ de Ed Brubaker, né, com, sei lá, com alguns toques, aqueles exageros do Garfienes mais bons, mais dosados, né, com personagens assim amorais que não estão procurando redenção, no máximo eles estão procurando a tranquilidade, estão procurando um canto para não serem incomodados, né. Cara, é exatamente isso. Em vários momentos do Banshee eu pensei assim, várias HQs da Vertigo que eu gosto, né, que tem essa pegada mais pé no chão, assim, policial, ação, crime, me vieram à cabeça, né, no momento. Agora, vamos falar, cara, que assim, ela tem, obviamente, tá? Como o foco é na ação, a gente se dá a liberdade de relevar várias coisas, né? Porque ela não tem, de fato, um roteiro brilhante, né? Na verdade, muito longe disso. Ela tem, assim, coisas que, se você focar somente no roteiro, no desenvolvimento da história, você vai ficar com raiva. Nós até comentamos entre nós, enquanto assistíamos, que se fosse para assistir um por semana, como é o formato original dessa série, seria talvez muito complicado, né? Mas assistindo, maratonando, vendo um por dia, um a cada 2 dias, cara, ela vai
assim, vai liso, né? Ela vai muito bem. A começar pelo seu piloto, né? Que eu acho que ele já me ganhou naquele começo, né? Quando você não sabe muita coisa, quando tem aquela perseguição ali, ainda em Nova York, antes de chegar em Banshee, eu achei que, sabe, era um negócio muito novo, apesar da série ser de 2013, foi um negócio que eu falei, caramba, mas eu nunca vi isso, né, tão bem feito numa série de TV. E é mérito do Jonathan Tropper, né? A gente percebe isso com o cara trabalhando sozinho em outra série depois, a gente percebe que o valor todo de Banshee tá no seu criador, né? Pro bem e pro mal, né? Tem algumas coisas também que assim, conforme eu falei, você releva, né? Mas o conjunto é muito coeso, é muito bacana. O que eu falei pro Gustavo quando eu terminei primeiro que ele, né, de assistir, eu falei, cara, pode não ser a melhor série que eu vi na minha vida, mas com certeza vou carregar ela no meu coração pro resto da vida. Entendeu? Eu vou lembrar dela com carinho pra sempre. I am this town. I helped build it and I bled for it. You ever loved anything like that? I'll catch up to you. How did you find me? Porque é complicado mesmo quando a gente fala de séries de ação, ela vai pecar muito em algum lado, ou ela vai pecar muito no roteiro, ou vai pecar muito na parte da ação em si. Primeiro por conta do orçamento, obviamente, né? Então séries têm orçamento menor que longas metragens, então isso, dependendo de como a construção da cena de ação é feita, isso vai prejudicar, obviamente. Mas a gente pode ter uma cena de ação sem explosão, pode ser só a parte de arte marcial. Você precisa de um tempo para a coreografia. E série, às vezes, é muito corrido. E outra, você precisa de uma boa desculpa para a situação da ação. Coisa que nem sempre os roteiristas conseguem dar conta numa série. Aliás, é bom que a série seja nesse formato mais moderno, né, de menos episódios por temporada. A gente está falando aqui de média de 10 episódios por temporada, mais ou menos. Algumas temporadas um pouquinho mais, outras temporadas um pouquinho menos, mas a média é essa. Então, existe ali um tempo e um esmero para construir situações. O Daniel falou a questão, o roteiro não é brilhante? De fato, assim, passar longe disso, passar longe de ser brilhante. Todavia, ele tem um objetivo: construir um cenário volátil a ponto de justificar uma cena de ação. Eu não vou falar megalomaníaca, porque a série não é grandiosa nesse sentido. Cenas de ação grandiosas, mas tem cenas de ação criativas. Você não se cansa, né, das cenas, porque as cenas elas são diferentes. O protagonista, ele é um cara que ele tem um conhecimento de artes marciais, mas não conhecimento técnico, que ele teve um mestre de Kung Fu nem nada. É o conhecimento da vida, sabe? Então, o soco dele é o soco que ele aprendeu dando o soco em quem batia nele, não porque ele aprendeu a técnica nem nada. É claro, daí o cara tem habilidade com arma, tudo mais, mas enfim, é um cara que fica nessa média. Ele atira bem e vai pra porrada, mas a partir do momento que tem alguém que sabe lutar mesmo, o cara se detona, né? O cara se detona todo. E luta sujo, né? E luta sujo. Exatamente. Então, assim, isso é interessante porque dá um tempero a mais nas cenas de ação. Você não tem um herói de ação, um protagonista de ação, que é o Jet Li da vida, que você sabe que o cara, vai destruir todo mundo. Não, um cara da esquina pode acabar com o seu protagonista. Isso é muito legal. E isso dá versatilidade nas cenas de ação, por quê? Porque conforme a série vai progredindo, nós temos um personagem que ele sabe lutar com técnica, sabe dar chave de braço, sabe dar um soco bem dado, tudo mais. Nós temos um outro que o cara tem armamento suficiente ao seu redor. Nós temos um outro que é um gigante, assim, de forte. Então, não adianta quanto o cara vai bater, o grandão vai aguentar. É um gigante pra ninguém botar defeito. Isso que é legal, você não se cansa das cenas de ação. Várias cenas, elas têm justificativas diferentes, isso é muito legal também. Então, uma hora a cena de ação acontece porque o protagonista tá agindo como delegado. Em outra cena de ação, ela acontece porque ele tá fugindo da lei. Em outra, ele tá porque ele quer salvar a garota que ele gosta. Enfim, não é só uma vertente de ação, né? Uma justificativa para um tipo de ação. Não, você tem várias justificativas para várias cenas de ação. E isso é muito bacana na série. Acho que realmente esse é o ponto-chave que o espectador deve focar. Por quê? Porque se você olhar o roteiro em si, vão ter várias coisas que de temporada para outra, ou até na mesma temporada, eles vão deixando para lá. Né? Você até fala, mas e aquele personagem que era super importante aqui, o cara sumiu e nunca mais volta? Nunca mais vai voltar mesmo.
esse tipo de coisa acontece. Mas como o Daniel falou, se você vê não com aquele delay semanal, ajuda muito, porque aí esse ato de você ficar na dúvida, poxa, mas esse personagem era importante, agora ele não aparece mais, o que aconteceu? Esse ato ele se diminui. Aí você passa a curtir, tá bom, a série não quer mais focar nisso, mas ela tá ficando nesse outro, beleza, eu relevo. Para você relevar esse tipo de coisa, realmente assistir com um intervalo pequeno de tempo dos episódios ajuda muito. Mas também outra coisa que ajuda são os atores, né? Os atores, Sim. Eles são carismáticos, eles se encaixam no papel, e outra coisa muito importante, eles têm personalidades próprias, eles não são genéricos. Isso é muito legal. É claro, eles não são o creme de la creme de personagens complexos, não é isso, não é a complexidade deles, mas sim a personalidade. Você tem lá um bando onde um é diferente do outro, e isso gera uma química, gera algo volátil na relação entre eles, que hora ou outra dá alguma explosão. Então isso que é bacana, né? Então não é uma série com uma profundidade em personalidades nem nada, isso não, mas a série não se propõe a isso, então isso não incomoda de forma nenhuma, mas ela consegue ter a esperteza de criar personagens marcantes, carismáticos e voláteis. Isso é super legal. Toda vez que o Daniel terminou antes que eu, toda vez que acontecia uma coisa legal, eu mandava uma mensagem para ele, esse cara é muito legal, olha que personagem interessante e tal. A série gera isso, assim, você realmente fica empolgado a cada novidade que aparece. O universo construído da série é muito interessante. Eu diria que a forma de elaborar esses personagens é que é estilizada. Se você bater uma foto do cara, ele não tem um visual estilizado, mas o conceito dele é estilizado para lembrar de algumas coisas que a gente já viu, já consegue associar com outros personagens, a ponto de tornar isso interessante, né? Porque eles não são mega complexos, mas eles têm suas contradições também, né? O Proctor, principalmente, cara, você tem um vilão aí, o vilão recorrente da série, ele é talvez o personagem mais interessante aí desse rolê todo. Porque, além de tudo que o Gustavo comentou, Pensilvânia não, quer dizer, Banshee é na Pensilvânia, ok. Banshee tem uma comunidade Amish grande, né, ali. E isso também tem muito a ver com a contradição desse vilão, né? E que não e que ele tem forçado... consciência, né? Ele Exato. Tem a autoconsciência disso, isso é muito legal. Exato. E assim, falando nos quesitos técnicos também, cara, pra gente enfatizar que é um treco único na TV, pelo menos até agora, ou pelo menos até o Warrior, né, que a gente não viu a segunda temporada ainda, pelo menos aí tem potencial para ir muito mais longe que Banshee, na minha humilde opinião. Existia dentro do esquema da produção, existiam preparadores físicos para esses atores encararem as sequências de ação, cara. Os stunts dessa série, eles são coisa de louco, pensando em matéria de televisão. Tanto que o próprio Anthony Starr, ele pediu para ter menos cenas de luta na quarta temporada, justamente por conta da cobrança física, né, desse papel. O que, sabe, cara, isso já é o bastante pra deixar todo mundo de orelha em pé, quem não viu a série até então. E assim, nada cansa. Quando eu falo assim, tem umas luta foda, assim, você vai falar que, tem uma por episódio e cansa. Não é isso, cara. Tem pontos altos. A série, ela consegue, apesar dela desprezar um outro personagem que some, o personagem, enquanto ele tá lá, ele faz alguma coisa legal. Ele tem sua serventia, né? E assim, cara, a gente comentava que apareceu uma luta ali no meio da terceira temporada, que era naipe filme de ação indonésio, né? O que não é pouco, cara. Se você já viu The Raid, se você já viu A Noite Nos Persegue, você sabe do que a gente tá falando, tá? Em termos de temporada, cara, eu acho que, assim, eu vou dar uma geral do que eu fui achando enquanto eu assistia. A primeira temporada eu tava gostando muito, mas desgostando de algumas outras coisas. O final achei legal, mas fiquei na dúvida se eu continuaria. A segunda, ela já começou no pau. Assim, no segundo, terceiro episódio eu já tava falando, que bom que eu não parei, né? Pra no quinto, eles entregarem aquilo que eu falei pro Gustavo. Cara, o quinto da segunda temporada é obra-prima, né? E aonde a gente achava que teria sido o ponto alto da série, que dali não ia ter nada tão legal quanto, na terceira eles conseguiram entregar mais coisas legais pra nós, né?
No caso, a quarta temporada, ela acaba sendo a mais fraca, né? Nós concordamos aqui entre nós nisso, mas mesmo assim, todos os personagens eles têm um final e acaba mesmo. São 4 temporadas que, na hora que terminar, não tem gancho pra spin-off, não tem gancho pra continuação nem nada. Acabou mesmo e acabou legal. A gente pode ter várias ressalvas, mas a gente concorda que os personagens tiveram encerramentos muito bacanas e que no final, como a gente já vinha embalado de três boas temporadas, a gente, sabe, conseguiu chegar até o final, conseguiu acompanhar até o fim e olha, valeu muito a pena. Exatamente. You will suffer every single day you are in here. You have no idea what he will and will not do. What's happening in your town, Sheriff Hood? His blood is on your hands. We have to get out of Banshee right now. Então é isso, galera. Esse foi o programa sem spoilers de Banshee. Se você quiser comentar alguma coisa, já viu a série, manda aí pra nós aí. Cuidado pra não deixar spoiler pro coleguinha que não viu a série, tá? Se quiser escrever pra nós, né? Se quiser que a gente fale mais de Banshee, do Jonathan Tropper, sei lá, de repente faltou alguma coisa pra desenvolver aqui, você avisa a gente, quem sabe a gente faz algum outro conteúdo sobre ela, porque ela é bacana demais mesmo, a gente acha que todo mundo tinha que ver mesmo, tá? Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, se você ainda não é nosso seguidor, onde é @formiga.elétrica. Não esqueça que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde é apoia.se/Formiga Elétrica. Vê se você quer contribuir com a gente. Se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo e a gente volta na próxima quarta-feira. Falou!